Os jogadores do Furacão também falaram a respeito da eliminação na noite de ontem. Então, sem perder tempo, vamos começar falando do Coritiba. Coritiba que recebeu quase 30 mil torcedores no estádio Major Antônio Couto Pereira, uma festa bonita da torcida. Coritiba jogou bem, mas acabou sendo derrotado para a equipe do Flamengo com gol no finalzinho. O Nicolas França acompanhou e conta como foi. Após somar apenas 14 pontos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Coritiba entrou em campo na abertura do segundo contra o Flamengo neste domingo. Mais uma vez com o Couto Pereira recebendo um grande público, sabendo que precisa de uma campanha praticamente perfeita, especialmente nos jogos em casa. Porém, já começou perdendo. 3-2 para o Flamengo com uma ducha de água fria, um castigo bem no finalzinho. O adversário foi superior no primeiro tempo. Coritiba até abre o placar. Um lançamento longo para o Robson, ele sofre o pênalti cometido pelo Felipe Luiz. O próprio Robson bate e faz 1-0 para a festa da torcida. Mas não deu tempo de comemorar muito. Na sequência, um Marcelino Moreno cometeu um pênalti para cima do Wesley. E o Gabigol também bateu com categoria para empatar o jogo, fazer 1-1. Aí o Flamengo cresceu, colocou toda a sua qualidade em prática, especialmente com o Bruno Henrique fazendo jogadas individuais e na velocidade ali pelo lado esquerdo. Foi dele o cruzamento que o Vitor Hugo ajeitou para dentro e o Arrascaeta chegou cabeceando 2-1 para o time carioca, que sobrou. Daí até o final do primeiro tempo, nos contra-ataques poderia ter aumentado. O Coritiba, aos trancos e barrancos, ainda teve suas chances. O Edu tentou uma de cabeça que o goleiro Matheus Cunha salvou. O Coxa ainda reclama de um pênalti ali por a bola ter batido na sequência, na mão do zagueiro. E numa saída de bola errada do Flamengo, o Edu desperdiçou cara a cara com o goleiro Matheus Cunha. O placar ficou em 2-1 para o Flamengo na primeira etapa. O Coxa teve a chance de voltar para o jogo no início da segunda etapa. Cruzamento do Sebastião Gomes do lado esquerdo e o Edu tinha ido muito mal na primeira etapa, aproveitou a falha da defesa flamenguista para mandar para a rede. 2-2. E já era uma informação estratégica. O Coritiba trabalhava com um cansaço, com o desgaste do Flamengo na segunda etapa. As substituições melhoraram o time. O Diogo Batista na direita com muita dificuldade para marcar o Bruno Henrique no primeiro tempo. Saiu para a entrada do Natanael e no meio de campo o Matheus Bianchi voltou no lugar do Fran Sérgio, que estava com dificuldades na marcação. O Coxa adiantou o seu time e conseguiu recuperar muitas bolas na saída. Teve as oportunidades para virar. Em algumas delas, errou no último passe, especialmente ali com o Marcelino Moreno, com os laterais. Em outras, já na finalização, como mais para o final do jogo, o Matheus Bianchi, que ganhou a jogada, invadiu a área e bateu por cima. Parecia que o Coxa estava mais perto da virada. Era um time mais inteiro em campo. A estratégia estava funcionando melhor, porém numa saída errada, já nos acréscimos, Lisiero. Ele erra o passe, o Gerson fica com a bola e aí de fora da área mostrou toda a qualidade que ele tem, que faltou para o ataque Coxa Branca. Para definir a partida, o Gerson mandou de canhota, nem a perna boa, na gaveta do goleiro Gabriel. Um castigo para o Coritiba, que poderia ter vencido o jogo, ganhado novo fôlego na luta contra o rebaixamento, e com esse resultado, vitórias dos adversários diretos ali na parte de baixo da tabela, agora está 7 pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Foi pênalti ou não foi pênalti do Wesley? Eu acho que não. Não foi? Eu acho que não. É claro que essa regra ela é muito discutível. Sim. Na essência, eu acho que deveria ser marcado, mas eu comparo muito com o lance que aconteceu na Libertadores da América, no jogo do Palmeiras e do Atlético Mineiro, onde o zagueiro tenta tirar a bola bate no braço do Gabriel Menino, que não está fazendo ação de bloqueio, e segue o jogo. E é exatamente o que eu vejo nesse lance. A bola vem, o goleiro faz a defesa, o cara estava caindo à frente do goleiro, a bola realmente bate no braço do Wesley, mas confesso que eu não daria pênalti nesse tipo de lance. E aí, Marcelo? Foi pênalti ou não foi? Pois é, Osmar, é tão discutível que eu já vejo o seguinte, eu acho que o Wesley abre demais o braço e aí eu já ouvi muita gente falando isso, que você assume a possibilidade de ter uma falha como aconteceu. E outra, a bola fica no domínio do jogador, do zagueiro do Flamengo. Por isso, eu marcaria pênalti, Osmar. Pois é, agora a pergunta é a seguinte. Nós estamos vendo aí os gols, né? O Coritiba, ele poderia mudar a história do jogo se tivesse, porque o pênalti também não é garantia de gol. Não é garantia de gol. E assim,
Curitiba jogou para vencer o Flamengo? Eu acho que sim. Não pelo primeiro tempo. Né? O primeiro tempo acho que foi um placar justo, o placar de 2-1 para o Flamengo. Curitiba consegue o empate num vacilo do Flamengo logo no comecinho do segundo tempo. E ali o Flamengo meio que se perde no jogo. O Flamengo errou umas 3 saídas de bola com o seu goleiro, com o seu zagueiro, com o seu volante. E, cara, quando você tem esse tipo de oportunidade diante de um time estelar, com tanta qualidade técnica, você tem que ser decisivo, você tem que matar. Curitiba teve a oportunidade para virar o jogo, fazer o 3-2, o que seria um cenário completamente diferente para o segundo tempo. Mas, quando você vai errando, vai desperdiçando, aquele lance do Matheus Bianchi, se ele atravessa a bola, o Robson está entrando livre no segundo pau, ele tenta o arremate e chuta longe do gol, esse tipo de lance desperdiçado cobra um preço, e o preço foi alto para o Curitiba no final, naquele golaço do Gerson. Ô Marcelo, o Curitiba agora, ele entrou naquela fase que não adianta assim, nós falarmos aqui, jogou bem, mas daí, somou 3 pontos? Não somou, não vai adiantar nada. Porque o Curitiba perdeu muito tempo, né? Na época do Antônio Carlos Zago, ele passou 12 jogos, se eu não estou enganado, e conseguiu, dos 36, conquistar apenas 4 pontos. Aquela foi uma campanha péssima, e que a conta está aí. O Curitiba está tendo que pagar a conta. A gente podia estar falando normalmente, né, do jogo contra o Flamengo, 3-2, que é natural. Natural. O Flamengo, a gente estava falando aqui, na hora que precisou mudar, colocou jogadores todos de nível de seleção, estavam todos caiu de produção. Só que caiu. E o Curitiba evoluiu no segundo tempo. Mas, é o que você falou, né, perdeu muitas chances. O jogador tentando definir sozinho. Isso acontece com o Caio, que recebe uma bola tendo de fora da área, podia progredir. Acontece com o Matheus Bianchi, em vez de tocar para trás para a chegada, ou do Diogo, ou principalmente do Robson, que está livre, ele tenta concluir sozinho. Mas isso são coisas do futebol, os erros acontecem. Sim. O problema, Osmar, é exatamente o desespero começa a bater. Por quê? A rodada foi importantíssima para todos os times que estão ali embaixo, à exceção do América e do Curitiba. Último e penúltimo. Então, sabe, Osmar, não pode deixar se afastar muito desse grupo. E agora tem uma sequência com 2 jogos fora de casa. Fortaleza, São Dureza, né? e São Paulo. E São Paulo. Nossa. E aí, Osmar, se conseguir bons resultados e tiver tropeço do Bahia, é uma briga direta contra o Bahia. Boa. O problema, né, Irapto, é que o Bahia já venceu, o Curitiba não conseguiu a vitória, tem 2 jogos fora. O Bahia pode chegar em Curitiba para jogar com uma vantagem de 6, 7 pontos, e aí já não é mais briga direta, e aí o Bahia vai jogar a caráter, podendo empatar e praticamente deixar essa distância cada vez maior. O que eu vi de positivo, Osmar, é que o Curitiba vinha de uma sequência de 3 derrotas, mas com, assim, erros muito graves, né? O Curitiba joga mal contra o Bragantino, o Curitiba joga um péssimo segundo tempo contra o Corinthians, e hoje o Curitiba faz um jogo de razoável a bom contra o Flamengo. Então, esse tipo de situação dá uma perspectiva de que aquela oscilação das 3 derrotas, ela foi superada. Porém, você emplaca uma 4ª derrota. E aí a tabela é aquela questão, né? Mais 2 jogos fora de casa. Se o Curitiba não pontuar contra Fortaleza e contra São Paulo, ele pode chegar em casa novamente numa situação desesperadora, né? Afundado na zona do rebaixamento. Bom, Curitiba volta a campo agora só no domingo, né? Domingo. 18h30 contra o Fortaleza. Fortaleza que foi no Rio Grande do Sul, venceu o Internacional. Ou seja, parada é difícil, hein? E é jogo no Presidente Vargas, né, Iraptan, que dá uma pressão muito grande. Eu acho que essa mudança é muito ruim para o adversário, no caso, para o Curitiba, que vai jogar lá. Eu acho pior. E outra, né? Para um domingo, no horário que é, como é no final do domingo, o Fortaleza acho que consegue uma situação boa, porque era muito mais complicado lá no Castelão do que propriamente no PV, que está no centro da cidade. Né? Exato. E é diferente, né? Você joga num estádio de dimensão, de capacidade inferior, porém que é mais próximo, é aquele abafadinho ali, e o Curitiba vai ter que se superar, né? Até porque o histórico do Curitiba, não desse campeonato, né? Mas o histórico recente do Curitiba atuando como visitante é muito ruim.